O Trabalho dos Mortos. O Livro do João. Nogueira de Faria. Capítulo 1. Os que figuram neste livro. Continuação. Os experimentadores. Maestro Ettore Bosio. Em poucas palavras, grande e modesto artista, forte e excelente caráter. Grande e modesto artista, dissemos. Ser-nos-á fácil prová-lo. Correm mundos elogios calorosos que mereceu de gênios musicais como Martucci, Carlos Gomes, Viana da Mota e outros. Compositor exímio, seu temperamento e sua timidez o afastaram das glórias autorais que lhe estavam reservadas, a julgar pelo início de sua carreira de artista, pelo êxito de seus trabalhos de moço. Uma das suas mais apreciadas óperas, quando ainda jovem, O Duque de Viseu, libreto de Pacheco Neto, conquistou aplausos dos mestres, a simpatia dos críticos, a consagração das plateias. Falem por nós testemunhos insuspeitos. Em 22 de junho de 1895, Carlos Gomes, o imortal maestro nacional, escrevia ao empresário F. Brito, do Rio, recomendando-lhe O Duque de Viseu. Abre aspas. Amigo F. Brito, o sentido destas linhas é especialmente para lhe apresentar e recomendar muito vivamente o meu jovem colega compositor E. Bosio, musicista de primeira ordem. Ele é autor de uma ópera de assunto português muito interessante, O Duque de Viseu. Pelos trechos que eu ouvi desse importante trabalho ao piano, reconheci em seu egrégio autor as qualidades de operista distinto e conhecedor do melodrama moderno. Carlos Gomes, fecha aspas. E, em 30 de setembro de 1896, o grande pianista português José Viana da Mota, deste modo se referia ao mesmo trabalho. Abre aspas. Caro senhor e amigo maestro Ettore Bosio, percorri com grande interesse a sua ópera, O Duque de Viseu, talvez a primeira ópera séria escrita em português. Lisonjeia-me o seu pedido e exponho-lhe francamente a minha opinião. Acho seu trabalho sério, revela um grande sentimento dramático, a melodia é fácil, fluente e expressiva. As situações com os caracteres estão bem definidos e coloridos. O interesse mantém-se sempre pela distribuição artística dos contrastes. A maneira como emprega alguns motivos durante toda a peça é perfeitamente inspirada na forma moderna da ópera. As vozes estão tratadas de maneira a dar excelente ocasião aos cantores para brilharem facilmente. A orquestra é discreta, transparente e bem colorida. Por isso, creio que O Duque de Viseu produzirá grande impressão a qualquer público que o ouça, como já aconteceu nesta cidade, e desejo-lhe que o seu talento continue a ser admirado, igualmente em todos os lugares onde se fizer ouvir. Agradeço-lhe o prazer que me proporcionou e saúdo-o como seu amigo. José Viana da Mota, fecha aspas. Sobre essa ópera, o crítico de arte de A Província do Pará, o falecido literato Antônio Marques de Carvalho, disse, abre aspas, O Duque de Viseu soube conquistar saliente lugar entre as modernas composições. Pelo menos se colocou igual à cavalaria rusticana de Pietro Mascagni e muitíssimo acima de Bugue-Jargal, do nosso coprovinciano Malcher. Com efeito, a música cheia e vigorosa de O Duque de Viseu
não pode ter paridade com os efeitos fáceis, com os ritornelos assimilados de outros maestros, que, em não pequena porção, se encontram nas composições de que acima falamos, apesar de serem ambas de merecimento conhecido. Fecha aspas. São estas as composições do maestro Ettore Bosio, algumas delas ainda inéditas. Óperas melodramáticas. I Vesperi em 2 atos. La Copa d'Oro em 1 ato. Ideale em 1 ato. Semele em 1 ato. O seu mais belo trabalho. O Duque de Viseu em 3 atos e Alessandra em 3 atos e em preparação. Trabalhos sinfônicos para orquestra. Scherzo danza. Prelúdio em Fá. Homágio a Carlos Gomes. Marcha elegíaca Humberto I. A Taboca do Ceguinho. Cena pitoresca brasileira. Nazareida. Poema sinfônico em 3 partes. Círio no arraial e idílio e dança. Andante melancólico. Peças diversas. Um pequeno álbum com 5 peças para piano. Largo piangente para quinteto. Vogando, barcarola para pequena orquestra. A Pequenina, texto em português para canto e orquestra. Esser Vorrei, Flor da Morte e Adio, romanzas para piano e canto. Marcha Triunfal Augusto Montenegro, Estalidos, golpe para orquestra e diversas marchas para bandas. Olímpia, valsa. Olímpia, marcha solene para orquestra. Serenata campestre. Au Antica, gavota. Ricordo húngaro e samba do Costa para sexteto e diversas outras. Como crítico musical, deixou renome na cidade mais culta do Brasil, São Paulo. Vem de feição notar que, já a esse tempo, embora muito moço, Ettore Bosio, nas suas discussões de imprensa, jamais desceu à verrina, silenciando, como devia silenciar, dignamente aos excessos de linguagem dos seus adversários. Quando, há anos em Pernambuco, informa-nos um de seus críticos, numa polêmica renhida com o cronista do Diário Popular, Gonçalves Silva, polêmica em que Bosio levou sempre a melhor, conquistou as simpatias pela sua linguagem cortês e elevada, em contraste com o estilo agressivo do seu competidor. Nos artigos que o padre Florencio Dubois escreveu contra os fenômenos observados pelo Sr. Eurípides Prado, Bosio era impiedosamente maltratado. Foi a sua maior vítima. Bosio, entretanto, perfeitamente compenetrado do espírito da doutrina, não deu resposta alguma. O tempo, dizia, a quem o interpelava sobre o seu silêncio, responderá por mim. Mais tarde, o Sr. Dubois verá quem tem razão. Foi quem agiu mais de acordo com os princípios que professava. E nada lhe quebrantou a energia. Continuou a trabalhar como dantes. Ao lado do artista, o homem de bem. Ninguém conhece de Ettore Bosio senão atos louváveis. E se isso não bastasse, embora seja o bastante, o ilustre artista está a salvo de qualquer suspeita de conduta inspirada em interesses subalternos e inconfessáveis, porque, graças ao seu labor infatigável, conseguiu relativa abastança. Ateu há bem pouco tempo, Ettore Bosio, assim que se persuadiu, após as mais exigentes experiências da vida de além-túmulo, não teve a covardia moral de ocultar suas novas convicções, não obstante os preconceitos intolerantes da época. Bem ao contrário, sempre
a disse e di-la sempre em toda parte. Assim abre o seu belo livro, O que eu vi. Abre aspas. Ateu, eu estava perfeitamente convencido de que a alma era apenas a resultante do perfeito funcionamento cerebral humano, cujo desaparecimento coincidiria com a extinção vital do corpo. A leitura da metafísica religiosa, em lugar de me afastar do ateísmo, veio consolidá-lo mais ainda, surpreendendo-me bastante que sábios e teólogos edificassem a grande casa de Deus sobre alicerces tão carecentes de fundamentos científicos. Procurei na Bíblia a prova da imortalidade da alma, mas o efeito foi completamente negativo. As incongruências e bizarras extravagâncias, para não dizer outra coisa, do Velho Testamento, distanciaram-me ainda mais do caminho da verdade. Nas horas de hesitação, quando o espírito vacilava entre pensamentos antagônicos, dizia eu comigo: será concebível a existência de Deus se tudo o que nós vemos é matéria? E se tudo é matéria, como é que existem leis evidentemente inteligentes e variáveis de acordo com a evolução desta? E se verdade é o infinito do tempo, do espaço e da matéria, por que não admitir também o da nossa existência? Tudo isto me passava com rapidez do relâmpago pela imaginação, e para tudo isto eu procurava nestes momentos de abandono espiritual uma solução racional, lógica e aceitável. Deram-me para ler alguns livros espíritas, mas aí também estava Deus, como eixo do seu grande mecanismo religioso, e até então, Deus para mim era palavra sem significação. Certos pontos apenas chamaram-me a atenção nesta leitura, os das manifestações dos espíritos por meio dos médiuns. Este, para mim, suposto liame com os habitantes do espaço, do mundo invisível, despertou-me, como era natural, o desejo de conhecê-lo de visu. De fato, na noite de 23 de fevereiro de 1920, assisti, após reiterados pedidos meus, na casa do senhor Eurípides Prado, ao fenômeno espírita chamado materialização, sendo médium a sua própria esposa. A respeitabilidade da família, a sinceridade do ato, o ambiente de honestidade e de absoluto desinteresse, tudo isso me convenceu de que o fenômeno era real e, como tal, assombroso. Vi-me então em presença pela primeira vez de espíritos materializados, demonstrando estes inteligência e vontade próprias, independentemente do pensar dos assistentes. Não havia mais dúvidas, eram eles os habitantes do além. Procurei assistir a novas manifestações dos espíritos para ratificar a minha opinião sobre o que tinha visto. O êxito foi completo. A alma era imortal e, por conseguinte, Deus, Espírito Perfeitíssimo, existia. Eis como eu me tornei espírita. Fecha aspas. Ettore Bosio.